E se eu liberar então o áudio da minha câmera, é assim que vocês vão me ouvir. Olha só como que tá fazendo, é um ventilador bem barulhento, inclusive. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da loja oficial da DJI no Brasil. E hoje eu trago um vídeo muito especial, que é um unboxing com um review do DJI Mic 2. Esse microfone foi lançado oficialmente hoje, então vamos lá, vou abrir aqui e mostrar para vocês o conteúdo que vem na caixa e bastante informação, bastante especificações também sobre ele. Inclusive, se ficar alguma dúvida, deixem nos comentários que nós vamos tentar responder todos. Então, logo de primeiro aqui nós temos um guia de início rápido, juntamente com algumas informações de segurança, e temos aqui também a caixa, né, com algumas informações aqui atrás do que vem na caixa. No caso, ele tem algumas versões, né, essa é a versão que vem os dois transmissores, tem a versão também que não vem com os dois transmissores, vem somente um transmissor e um receptor, certo? Então nós temos aqui o nosso microfone e ele vem nessa bolsa, como vocês podem ver. É uma bolsa que parece, né, uma espécie de couro, e dentro ela vem uma espécie de veludo. E aqui nós temos então a case, que é a case de carregamento, né, uma espécie de hub. E aqui dentro nós temos então, olha só, o nosso microfone. Logo logo a gente vai mostrar mais aqui. Nós temos aqui também dois dead cats, né, que são para tirar ali o ruído do vento, quando você vai gravar em lugares que estão aventando, né, com ventos um pouco mais fortes. Temos aqui também um cabo USB tipo C para USB-A, né, que é o USB padrão, quadradinho ali. E também temos aqui o cabo TRS P2 3.5mm, que é o cabo que liga a saída do microfone, do receptor, na entrada de áudio da sua câmera. Por enquanto eu vou colocar esses itens aqui no canto, e nós vamos então falar do principal, que é o DJI Mic 2. Então eu vou abrir aqui essa case, como vocês podem ver, ela já tem esses LEDs aqui, ó, que são os LEDs que indicam aproximadamente a porcentagem da bateria da case. E o primeiro ponto que chama atenção aqui é o design, né? Tudo muito bem construído, o microfone realmente muito bonito, inclusive eu achei mais bonito do que a versão anterior, né? Realmente mudou bastante o design dele de modo geral, tanto do transmissor quanto do receptor e a própria case também. Então tivemos uma mudança geral aqui, além, é claro, de várias funções que nós temos, alguns recursos novos que não tínhamos então no DJI Mic, né, na primeira versão. Essa case ela é carregada através de um cabo USB tipo C, como eu mostrei para vocês, né, que é um cabo que já vem, então tá aqui a porta de carregamento dela. Ela é super funcional, inclusive eu gostei muito disso aqui, ela tem uma trava na abertura dela, justamente para evitar que às vezes você vai pegar ele na mochila e você pega pela tampa, evitar que ele abra, né, e que possa cair ali os microfones, apesar de que eles tem um imã bem forte, ó, então eu posso balançar aqui, eles realmente não caem. E a quantidade de bateria que nós temos aqui foi um dos primeiros pontos que nós temos de mudança da versão anterior para essa versão. Essa case carrega aqui aproximadamente 2.3 vezes o kit completo dos dois transmissores com receptor, e nós temos de capacidade de bateria aqui, na duração de bateria, em cada um desses itens aqui, 6 horas de duração, tanto nos transmissores quanto no receptor. Isso é 1 hora a mais do que na versão anterior para o receptor, que na versão anterior nós tínhamos então 5 horas de duração de bateria, e 30 minutos a mais de duração de bateria no receptor, que na versão anterior tínhamos 5 horas e meia. E aproveitando que eu estou com ambos aqui na minha mão, nós temos uma capacidade de transmissão de sinal entre transmissor e receptor de até 250 metros de distância. Isso é bastante coisa, o que torna ele muito versátil, mas não para por aí. Esse é só o começo da história toda. Nós temos vários recursos aqui, como o de redução de ruído ativo, que inclusive está sendo utilizado nesse momento. Eu estou com um ventilador, vocês podem ver aqui, ó, dá para ver na minha camiseta que está balançando um pouco. Eu estou com um ventilador aqui do meu lado e estou com um outro transmissor aqui do DJI Mic 2 gravando com a redução de ruído ativa. E se eu liberar então o áudio da minha câmera, é assim que vocês vão me ouvir. Olha só como que tá fazendo, é um ventilador bem barulhento, inclusive, né? Não é a versão do ventilador que, enfim, que vem silenciosa e tal, mas o microfone proporciona, né, um áudio de qualidade mesmo num ambiente como esse, onde eu tenho aqui uma certa quantidade de ruído
ao redor, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui apresentando pelo transmissor, né? Temos bastante informação aqui para passar para vocês e muitas coisas que realmente me surpreenderam. E é importante ressaltar que eu vou falar aqui nesse vídeo, né? Passar as informações técnicas para vocês e tudo mais, como embaixador oficial da DJI aqui no Brasil, mas eu também vou dar a minha opinião em alguns pontos e eu tenho essa liberdade de falar sobre falar a realidade, né, o que eu realmente penso dos produtos da DJI, inclusive agradeço por isso, né, por ter essa oportunidade de poder ser transparente com vocês, e eu tenho uma produtora de vídeo e eu utilizei várias marcas de microfones já na minha produtora, né, e eu falo isso sem medo de errar, que o DJI Mic 2 é o melhor microfone de lapela que eu já usei até hoje, tá, mas assim, passa uma distante, deixa os outros microfones, assim, realmente tem algumas peculiaridades que nós temos aqui, para quem realmente preza pela qualidade do áudio. Eu trabalho com áudio há muito tempo, antes mesmo de trabalhar com vídeo, e para quem preza pela qualidade do áudio, realmente vai sentir uma diferença muito grande no DJI Mic 2 com relação... Na verdade, no DJI Mic 1 já tinha uma qualidade superior aos outros microfones, mas aqui nós temos ainda mais. Então, vamos lá, não vou ficar enrolando muito por aqui, porque a gente vai falar tudo para vocês, tudo que precisa ser dito aqui sobre todas as especificações. Então, nós temos aqui, na parte de baixo, os conectores para carregamento por indução, né? Então, quando você coloca ele ali, ele já começa a carregar automaticamente. O transmissor veio agora com essa parte da frente aqui translúcido, né? Então, você consegue ver os componentes ali dentro, ficou bem legal, bem bonito, bem interessante. E aí aqui na lateral nós temos então um botãozinho vermelho, e esse botão é o botão de gravação, o que significa que esse gravador tem armazenamento interno, então ele grava o backup do áudio aqui diretamente nele, mas calma que a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente nesse vídeo, e eu vou entrar em bastante detalhes para vocês, que inclusive tem uma novidade justamente nessa questão da gravação interna, né, na qualidade que ele consegue gravar. Nós temos aqui também uma entrada USB tipo C, que serve justamente para você descarregar os arquivos que você armazenou aqui. E esse botão, ele é um botão multifunção, né? Além de você utilizar ele para iniciar e parar uma gravação aqui no transmissor, você também utiliza ele para mudar o modo do transmissor. Isso porque além de se comunicar com o receptor, o DJI Mic 2, o transmissor do DJI Mic 2 também pode se conectar via Bluetooth com vários dispositivos, a gente também vai falar sobre isso logo logo. Aqui na parte de trás nós temos o clip, né, que faz com que ele seja muito versátil, porque nós podemos prender ele tanto assim para fora, utilizando o próprio clipe. Eu particularmente não gosto de deixar assim, primeiro porque ele fica repuxando a gola e eu acho que fica feio, mas tem gente que gosta, enfim, dá para utilizar dessa forma. Você pode também utilizar o imã, então ele vem com esse imã aqui, ó, e esse imã vem tanto com o logo da DJI de um lado quanto do outro, né? Mas um lado ele é mais discreto, é mais sério, vamos dizer assim, e do outro lado ele é um pouco mais esportivo, não sei se esse seria o termo, mas nós temos aqui algumas grafias aqui, alguns desenhos, né, que eu também gostei bastante, e aí nós podemos escolher qual lado nós queremos utilizar, e podemos utilizar ele tanto para fora. Tem gente que gosta de utilizar ele assim, coloca o imã por dentro e prende ele dessa maneira, né, e aí ele fica assim. O meu aqui, como vocês podem ver, está ao contrário, né? Então a gente pode também colocar ele por dentro e prender o imã aqui, como está o meu outro que está aqui embaixo, tá? Então eu particularmente gosto de utilizar assim, eu acho que fica bem mais discreto, e o imã é muito forte, então você consegue utilizar mesmo em roupas mais grossas, né, tecidos mais grossos, como por exemplo um paletó, né, ele consegue prender ali, claro, se o paletó não for ultra grosso, né, mas o imã ele é realmente bem forte, e às vezes você tem até uma dificuldade de tirar ele só puxando, você precisa deslizar ele para cima, para que você consiga então puxar aqui, e aí ele sai com mais facilidade. Ainda na lateral, onde nós temos o botão de gravação, nós temos também um pequeno LED aqui, que é um LED vermelho, e ele vai servir tanto para indicar quando o microfone está gravando, quanto para indicar também quando o microfone está mutado. Então tem a opção de habilitar ali, né, de desabilitar o áudio dele através do mute,
pelo receptor, e a gente também vai mostrar como que faz isso. E aí quando não está nem gravando e nem mutado, esse LED fica apagado, tá? Ele fica completamente apagado. Do outro lado nós temos aqui dois botões, então nós temos o botão de ligar e desligar o transmissor, o que também não é necessário se você não quiser, já que você pode simplesmente colocar ele aqui na case e fechar que ele desliga automaticamente, né? Ele reconhece quando ele foi guardado na case juntamente com o outro transmissor e o receptor também. E aí, esse botão, então, se você pressiona, ele mantém pressionado, ele desliga e liga, né? É o mesmo comando, mas se você pressiona ele uma vez só, ele ativa o modo de redução ativa de ruído. Existem outras formas de ativar essa redução de ruído e também é uma das novidades que nós temos aqui que eu particularmente gostei muito e achei muito interessante, porque eu já havia testado reduções de ruído de outros microfones e acontece que normalmente a redução de ruído ela acaba atenuando um pouco as frequências mais agudas da nossa voz. Então você tem esse S, esse som do S, né, esse som mais agudo que dá aquele certo brilho na nossa voz, acaba ficando meio opaco. E isso não aconteceu aqui, isso me deixou muito satisfeito com esse recurso. Logo aqui em cima nós temos o botão de linkagem, que serve tanto para entrar no modo de pareamento do Bluetooth dele, que a gente também vai abordar logo logo, quanto também para voltar para o modo, né, de linkagem aqui com o transmissor, com o receptor, aliás, porque se você utiliza ele com o Bluetooth, depois você precisa voltar ele e linkar novamente aqui com o receptor. Um pouco mais acima aqui nós temos um outro LED, que esse LED aqui ele é um LED multicor, então ele fica azul, verde ou amarelo a depender da função que ele estiver utilizando, né, que ele estiver exercendo, e também a depender do modo que ele estiver. Se ele estiver no modo Bluetooth, ele vai ficar azul. Se ele estiver no modo de transmissão com o receptor, ele vai ficar verde. E independente de qual dos dois modos ele estiver, né, se ele estiver no modo Bluetooth ou se ele estiver no modo com o receptor, ele vai ficar amarelo quando estiver com a redução de ruído habilitada. Então é uma forma visual aqui de você conseguir identificar pelo próprio transmissor se ele está ou não com a redução de ruído habilitada. E aí, se ele estiver se comunicando tanto via Bluetooth ou via comunicação direta aqui com o receptor dele, o LED não vai ficar piscando, ele vai ficar aceso direto. Quando ele estiver piscando, significa que o transmissor não está conseguindo se comunicar nem com o Bluetooth e nem com o receptor. Mas você consegue continuar utilizando ele normalmente, já que ele tem gravação interna. Então você consegue utilizar ele para gravar, caso você não queira utilizar ele, né, se comunicando diretamente com algum receptor. Aqui na parte de cima nós temos a cápsula do microfone, que é a parte principal, né, a parte que faz de fato a captação de todo o áudio, e nós temos também uma entrada para microfone de lapela, aquele com cabo, né, o microfone cabeado. No DJI Mic não vem o microfone com fio cabeado, tá? O lapelinha pequenininho não vem. E eu tinha até um certo receio disso, porque eu gostava, né, do lapelinha ali com fio pequenininho, mas depois que eu comecei a utilizar, eu percebi que o fato dele ter esse imã e ele ficar bem discreto acabou sendo muito melhor. Até na produtora os clientes preferiam, né? Eu levava as duas opções, eu tinha ali, aliás, eu tenho ainda, né, o lapelinha pequenininho com fio e etc, caso o cliente prefira aquele microfonezinho preto, mas na maioria dos casos eles falam, nossa, que legal, não, eu quero usar desse jeito mesmo, com imã aqui e tal, e aí fica o quadradinho ali, fica bem discreto mesmo, e eu também prefiro porque a qualidade da cápsula dele é muito boa. Tá? Então eu acho até melhor do que quando eu utilizo um lapelinha com fio. Mas se você ainda assim preferir utilizar o lapela com fio, você pode plugar aqui tranquilamente. É uma entrada 3,5 milímetros, né, o formato mais conhecido como P2, e aí é TRS, tá? Então se o seu lapela for TRRS, que tem 3 risquinhos pretos na ponta P2, ele não entra direto aqui. Tá? Isso porque o TRRS precisa passar por um adaptador para TRS, aí sim você vai conseguir ligar aqui. Mas na maioria dos microfones lapela com fio são TRS, e aí é só você plugar aqui que ele vai funcionar normalmente. Além disso, essa ponta aqui também serve para você colocar o dead cat, já que ele vem aqui num formato mais ou menos como de um pino mesmo, P2,
e aí você simplesmente pluga ele aqui até o final e ele fica bem firme, ó. Inclusive ele não cai se eu segurar ele por aqui, mesmo se eu balançar ele por aqui, e isso vai proteger bastante do vento. Só o fato de você usar o microfone por dentro da sua camiseta, por dentro da sua roupa, já vai acabar difundindo um pouco o vento, né? O vento bate aqui e ele já não absorve tanto. Mas se você estiver num lugar com uma ventania muito forte, mas muito forte mesmo, aí sim, mesmo por dentro da roupa, eu acabo preferindo utilizar o Dead Cat, inclusive porque ele fica discreto. Se vocês olharem aqui, ó, aqui o meu microfone está com Dead Cat. Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só. Tá com Dead Cat normal aqui, e ele não dá um volume a mais na roupa, porque ele fica, como ele é só os pelinhos aqui, né, então ele não dá tanta diferença na questão do volume, é bem tranquilo de utilizar. E agora falando um pouquinho sobre conexão via Bluetooth, né, nós temos aqui no DJI Mic 2 a possibilidade de conectar ele tanto com uma Action 4, quanto com o seu celular, seja ele Android ou iOS, né, o iPhone, quanto também com a Pocket 3, né, o Osmo Pocket 3, e também com o seu computador, no caso, seja ele um Mac ou não. Isso é muito interessante porque o fato de você conectar via Bluetooth, você consegue, por exemplo, fazer reuniões no Google Meet, né? Por exemplo, enfim, eu estou usando ele como exemplo, mas você consegue através de qualquer software, e você faz isso simplesmente conectando ele via Bluetooth no seu computador, sem precisar ali plugar, né, diretamente o receptor. Aí, claro, se você quiser fazer uma reunião com duas pessoas utilizando os microfones, os dois transmissores, você pode tranquilamente também plugar o receptor ali, que eu vou mostrar aqui já como que a gente faz, né, porque ele vem com dois conectores aqui, tanto para Lightning quanto para USB tipo C, que aí vai servir para você conectar em qualquer computador que tenha a entrada USB tipo C, quanto em qualquer celular também que tenha entrada USB tipo C, mas no caso caso você precise de apenas um transmissor, ele se conecta diretamente. É válido ressaltar que tanto na Action 4 quanto no Osmo Pocket 3, né, nesses dois dispositivos, você consegue ter acesso pela própria câmera a algumas funções do DJI Mic 2, como por exemplo, habilitar ou desabilitar a redução de ruído, ativar ou desativar a gravação em 32-bit float, que é a novidade que eu falei para vocês que a gente vai abordar logo logo também, bem como configurar o volume também através desses dispositivos. Já pelo computador e pelo celular, utilizando apenas a conexão via Bluetooth, você não consegue ter acesso a essas configurações. Vale lembrar ainda que no iPhone o DJI Mic 2 não funciona na câmera nativa pelo Bluetooth. Você precisaria utilizar um segundo aplicativo, como por exemplo o Blackmagic, né, o aplicativo de captura da Blackmagic. E aí nesse aplicativo você tem a configuração avançada ali de selecionar qual que é a entrada de áudio você deseja utilizar. Então você pode selecionar lá, eu quero o microfone do próprio iPhone, ou quero utilizar o DJI Mic 2, ou quero utilizar o microfone de AirPods, por exemplo. Já nos dispositivos Android, você consegue, na maioria deles, utilizar o DJI Mic mesmo via Bluetooth na câmera nativa. Isso porque você, em alguns celulares, né, não são todos, mas em alguns você tem o modo Pro, quando você entra no modo de vídeo, e aí habilitando o modo Pro ele te permite selecionar qual é a entrada de microfone, qual é a entrada de áudio você quer utilizar, e aí basta você selecionar a entrada de áudio do DJI Mic 2, que ele vai funcionar normalmente. E aí na Action 4, né, que é a câmera de ação da DJI, que ele funciona via Bluetooth diretamente, ela é uma câmera de ação, só que ela aguenta, ela é a prova d'água, ela é a prova de poeira e tudo mais, mas o microfone não foi feito para ser a prova d'água, então usem com moderação. Você vai utilizar ele numa câmera de ação, por exemplo, quando você estiver fazendo uma filmagem mais tranquila, né, não vai fazer uma filmagem na água, etc. E aí eu tô aqui com a minha câmera também para mostrar que, além de tudo, né, esse clipezinho que ele tem aqui também encaixa na sapata da câmera. Ah, Martim, mas para que eu iria querer prender, né, isso na sapata da câmera? Eu vou prender nessa outra aqui porque a minha tá com o visorzinho ali. Deixa eu tirar o imã. Por que eu prenderia esse transmissor aqui? Caso você esteja fazendo um vídeo onde você está gravando para frente, um vídeo de viagem, algo do tipo, e você quer narrar o que você está gravando, o microfone está aqui na posição. É uma forma rápida de você colocar ele sem você precisar plugar o microfone em você.
tá? É só mais uma possibilidade, mas eu vou mostrar para vocês também a possibilidade de prender o receptor aqui. E agora nós vamos falar então sobre o receptor. E aí eu já quero aproveitar para mostrar para vocês aqui a case, né? Nós temos aqui o receptor com agora esse dial, né? Essa espécie de dial, que é um botão circular físico aqui, que você consegue também navegar nos menus através desse botão. No DJI Mic 1 era apenas através do touch, né? E agora aqui nós temos tanto a tela touchscreen, que também é multi-toque, o que significa que você pode tocar para selecionar algo, você pode também arrastar, né, para mudar ali, e você também pode deslizar para aumentar o volume, por exemplo, através do deslize aqui, do deslizar do seu dedo na tela, certo? Aqui nós temos também os outros dois, que já vem aqui na case, né, os dois conectores, tanto para Lightning quanto para USB tipo C, que eu também já vou mostrar para vocês como que a gente coloca eles no receptor, mas antes vamos mostrar aqui quais são as funções e os recursos que nós temos no receptor. Então aqui na frente, como eu mencionei, temos a tela multitoque, o botão giratório para selecionar, que ele também é um botão quando você pressiona, né, para confirmar a ação. Na lateral nós temos o botão de liga e desliga, que esse botão também é um botão multifunção, então se você pressiona ele e mantém pressionado por aproximadamente 3 segundos, ele liga o receptor, tá? Se você só puxar o receptor ali da case, sem ter desligado ele antes aqui também, ele já liga automaticamente. E esse botão também serve para bloquear a tela, bloquear o touchscreen da tela, para que você não altere alguma função por acidente. Então se você pressiona ele uma vez, ele já aparece aqui, tela bloqueada. Se você pressiona novamente, ele desbloqueia a tela. E aí enquanto a tela está bloqueada, se você tocar na tela, ele vai dar o comando aqui, pressione o botão de ligar para desbloquear. Na outra lateral, nós temos uma saída para fone de ouvido para monitoramento, e isso é muito interessante, né, porque você consegue monitorar o áudio diretamente por aqui. Na câmera, quando eu vou gravar na câmera, eu prefiro monitorar pela saída de áudio da câmera. A maioria das câmeras hoje em dia tem já saída de áudio saída de fone de ouvido, né, para monitoramento. Por quê? Porque o áudio que entra aqui ele pode estar perfeito, mas se o volume da minha câmera estiver configurado errado, o meu áudio pode sair muito ruim. Então eu prefiro monitorar o áudio na ponta final, que é justamente a câmera, tá? Mas eu utilizo isso aqui para algumas funções, para algumas ocasiões, e eu vou falar para vocês já já também. E aqui do lado nós temos uma saída 3.5 mm também, P2, TRS também, tá? Então é a saída para o próprio cabinho que vem aqui, que é um cabo TRS, né? Apenas 2 risquinhos pretos. E essa saída aqui é a saída que você vai ligar na sua câmera. Então você pluga o cabo aqui e pluga na entrada de microfone da sua câmera. E aí nós temos aqui, né, um ponto que é uma diferença também para a versão anterior do DJI Mic, que ele tem agora esse mountzinho aqui para você colocar na sapata de flash da câmera, né, que é essa que vem aqui em cima, ou você pode também prender nas outras sapatas. Se a sua câmera tiver um cage, né, você pode colocar ela aqui, por exemplo, na lateral, e aí ela encaixa aqui tranquilamente também. E ela funciona dos dois lados. Então se você quer utilizar, por exemplo, a câmera para gravar um vlog, e vai utilizar a câmera virada para você dessa forma, você pode tranquilamente deixar o receptor com a tela virada para você. Caso contrário, você pode virar a tela para o outro lado, né? Virar a tela aqui para quem está operando a câmera. Mas Martim, no outro microfone já não tinha esse recurso de prender o receptor na câmera? Tinha, mas para fazer isso você precisava tirar esse protetor que ela tem aqui, ó, desses conectores, que são os mesmos conectores que você utiliza os plugs aqui, né, de tanto USB-C quanto Lightning, e aí você colocava aí sim uma prisilinha que encaixava na câmera. Isso fazia com que você não conseguisse, por exemplo, utilizar o áudio do receptor na câmera e no celular ao mesmo tempo. Martim, mas significa que agora dá? Sim, e não era só por isso que não dava, né? Eu testei, pelo menos até a última vez que eu tinha feito o teste, não dava para fazer isso. E aí eu coloquei o cabo aqui na saída do microfone do DJI Mic 1 na entrada da câmera e coloquei o conector aqui no receptor e pluguei no celular. E aí ou ele utilizava um ou ele utilizava o outro, ele não mandava o áudio para os dois.
Aqui eu fiz todos os testes e agora nós temos sim a opção de gravar simultaneamente. Então olha só que interessante, eu posso, por exemplo, colocar o meu receptor aqui, plugar o cabo na entrada de microfone da minha câmera e colocar, por exemplo, o meu celular aqui conectado no meu microfone e fazer uma gravação horizontal na câmera e vertical no celular ao mesmo tempo para as redes sociais, ambos recebendo o áudio do mesmo transmissor ou dos mesmos transmissores, né? Eu posso utilizar inclusive os dois transmissores simultaneamente, que eu não terei problema nenhum com relação a isso, e o meu iPhone vai receber, meu iPhone ou o meu Android, que seja, vai receber o áudio juntamente com a câmera, o mesmo áudio com uma qualidade muito superior ao que seria o próprio microfone do celular se você fosse utilizar, né? Não tem a menor chance de comparação. Então eu gostei muito desse recurso e já estou utilizando inclusive em casos que eu preciso de uma gravação dupla, né? Tanto na horizontal para algum curso, um vídeo no YouTube ou algo do tipo, e na vertical para as mídias sociais. E aí, aproveitando que eu estou falando sobre isso, né? Nós temos então aqui os dois conectores que se conectam aqui na parte de baixo através desses, ele tem até uma setinha aqui, ó, que aponta, você coloca as duas setinhas na mesma direção e empurra o conector até o final, ele dá um cliquezinho e aí ele já está pronto para ser utilizado. E aí sim, nesse caso, você utilizando dessa forma, com o receptor, ele funciona na câmera nativa do iPhone, né, que usando só o transmissor na opção Bluetooth não funciona. Dessa forma aqui funciona tranquilamente, e aí você consegue inclusive monitorar o áudio que está entrando através dessa saída de fone de ouvido, que é o recurso que eu falei que eu utilizava, que eu ia comentar com vocês. Então quando eu estou gravando pelo meu celular, eu monitoro o áudio por aqui, diretamente no receptor. Aqui na parte de baixo nós temos os conectores também do carregamento por indução, que ele utiliza aqui, né, quando você coloca ele na case, e inclusive na própria case tem o espaço para que você guarde ele dessa forma. Eu não tiro mais o meu adaptadorzinho aqui para celular do meu receptor, eu guardo ele dessa forma aqui, ó, do jeito que ele está aqui, ele encaixa perfeitamente, seja qual dos dois adaptadores você estiver utilizando, e aí você tira, vai usar na câmera, é só colocar o cabo, vai usar no celular, já está pronto, é só você plugar no seu celular. Logo ao lado aqui nós temos uma entrada USB tipo C, que serve tanto para você carregar o dispositivo fora do case, caso você precise, quanto também para você atualizar o firmware. Inclusive, no transmissor também é possível carregar o dispositivo através da USB tipo C, nos dois transmissores, tá? Você não precisa carregar ele na case, até porque o transmissor do DJI Mic 2 vem no combo do Osmo Pocket 3, tá? Então você consegue, no Osmo Pocket 3 não vem a case de carregamento, então você carrega ele normalmente através da entrada USB tipo C. Um ponto muito interessante aqui é a velocidade com que a conexão é feita entre transmissor e receptor. No exato momento em que eu tiro o meu transmissor, ele já sai funcionando. Eu acredito que não tenha um delay nem de meio segundo, é realmente muito rápido. Então eu puxo aqui, ele já aparece aqui funcionando o áudio, se tiver no máximo 1 segundo. E isso aqui traz uma segurança maior, né? Quando você precisa às vezes gravar algo muito rápido, não tem todo aquele tempo de puxou ali, ele esperar para conectar e tudo mais, ele já vem funcionando. E inclusive nós temos um recurso aqui de colocar a gravação automática. Então, quando está aqui o seu kit, por exemplo, e você configura essa gravação automática, no momento em que você tira o receptor e o transmissor da case, ele automaticamente inicia a gravação interna, e aí ele acende o LEDzinho aqui, né, dizendo que ele está gravando internamente. E aí eu vou aproveitar agora que a gente está falando sobre gravação e falar sobre o recurso de gravação de 32-bit float que nós temos aqui agora no DJI Mic 2, que é a gravação em 32-bit float. Basicamente, falando aqui de forma bem simples para que todos entendam, quando você grava em outra configuração, então quando você grava, por exemplo, em 24-bit, você tem um certo limite até onde o seu áudio pode ir, né? Então você tem ali imagine uma barra onde quando o seu áudio bate ali, ele clipa, né? É o que a distorção, né? Ele clipa e dá uma distorção. Então, por exemplo, você vai reparar, eu vou tirar aqui agora ambos, e aí quando eu falo bem perto, se eu falar forte, ó,
ele bate no vermelho ali, e quando ele bate no vermelho, o áudio distorce. Isso acontece com qualquer tipo de microfone, faça o teste aí. Até o próprio microfone do gravador do seu celular, se você falar bem forte, ele vai distorcer a sua voz. Já no 32-bit, ele não acontece isso, porque você tem um alcance dinâmico de áudio muito maior. Então, mesmo que você grite aqui no seu microfone e ele bata no vermelho aqui, quando você pegar esse arquivo e levar ele para a edição, você consegue baixar o volume de forma que ele volte à estrutura de ganho, né, como se você refizesse a estrutura de ganho, e aí ele não distorce mais. Aí você pode perguntar, mas e se eu pegar o outro arquivo que foi gravado em 24-bit, por exemplo, e fizer isso, e baixar o volume da edição? Não resolve, porque ele perde a informação. E aí na hora da edição, mesmo que você baixe o volume, ele vai ficar o volume mais baixo, mas o áudio vai continuar clipado, o áudio vai continuar distorcido, mesmo que ele esteja com o volume baixo. Já com 32-bit isso não acontece, você consegue baixar o volume, e nisso de baixar o volume, baixar o ganho, você retorna a qualidade original do áudio sem absolutamente nenhuma distorção. Isso aqui é simplesmente fantástico e pode te salvar numa gravação. Às vezes você está fazendo uma gravação muito importante e você não pode ter esse áudio clipado, né? Não pode perder o áudio. E às vezes, mesmo que você faça a configuração aqui para que o áudio saia praticamente perfeito já, do jeito que você vai utilizar, às vezes uma pessoa fala um pouco mais forte e aí você tem esse problema de ter o seu áudio distorcido. Já na gravação de 32-bit não acontece isso, e ele grava nessa resolução de 32-bit float aqui internamente no microfone, tá? Então você vai ter o áudio que vai sair na sua câmera, faz a gravação lá, mas você pode depois substituir por esse áudio aqui através da sincronização automática do software que você utiliza para edição. Agora eu vou tirar os dois transmissores aqui e eu quero mostrar algumas coisas para vocês das opções que nós temos, alguns recursos que nós temos no receptor, tá? A partir do momento que ambos os meus transmissores estão ligados e conectados, nós temos então aqui a marcação, né, tanto de sinal quanto de bateria dos dois, né, e também do receptor. E aqui ele também te passa algumas outras informações, como o modo de gravação, tá? Isso porque nós temos aqui 3 modos de gravação basicamente. Então nós temos o modo mono, que é o modo onde ambas as faixas de áudio da sua gravação sairão com exatamente o mesmo áudio, uma espécie de duplicação, para que saia tanto do lado direito quanto do lado esquerdo na hora de reproduzir. Nós temos também o modo Safety Track, né, que é o modo de segurança, onde ele vai gravar em uma única faixa também, mas em uma dos lados da faixa, né, todo áudio tem lado direito e esquerdo, em um dos lados ele vai gravar o áudio na configuração que você colocou aqui, no volume que você colocou aqui, e na outra faixa, no outro lado daquele mesmo áudio, ele vai gravar o mesmo áudio, porém com um volume de segurança, com menos 6 decibéis de ganho. E aí você tem um áudio com um volume menor, caso o outro áudio clipe, né, passe ali do volume ideal e dê algum tipo de distorção, você consegue na edição resgatar ali esse trecho através desse outro lado, né, dessa outra faixa, vou colocar entre aspas porque não são 2 faixas separadas, mas desse outro áudio que ele grava ali para você, que é o modo de segurança. Tocando mais uma vez, a gente tem o modo estéreo, e o modo estéreo, o que ele te proporciona? Que você tenha gravações separadas. Como assim? Imagine que você vai fazer uma entrevista com 2 pessoas e a voz de uma é muito mais alta que a voz da outra. Por mais que você tenha o controle individual do ganho de cada um dos transmissores aqui, diretamente pela configuração do receptor, você pode utilizar esse modo estéreo e dessa forma ele vai salvar nessa única trilha de áudio do lado direito um dos microfones e do lado esquerdo o outro microfone. Então na hora da edição você consegue separar esses dois e fazer um tratamento individual para a voz de cada uma dessas 2 pessoas. Por exemplo, se você for também, um outro exemplo, né, se você for gravar uma música, voz e violão, você consegue, por exemplo, aplicar depois na edição um reverb, uma equalização específica para a faixa do violão e uma outra equalização específica para a faixa da voz. Então você tem essas possibilidades, inclusive eu vou fazer um teste desse lá no meu canal do YouTube, é Martin Nery, meu canal, e aí eu vou mostrar para vocês justamente esse recurso que você tem de fazer essa gravação utilizando o modo estéreo, fazendo a captação de voz com um transmissor e fazendo a captação do violão
com o outro transmissor e depois fazer essa mixagem na edição, beleza? E aí aqui você consegue escolher, né, qual lado que vai ser em cada faixa, qual transmissor que vai ser do lado direito, qual transmissor que vai ser do lado esquerdo. E aí, apertando novamente, nós voltamos aqui para o modo mono, certo? Aí aqui do lado nós temos alguns outros recursos, eu já vou aproveitar para discorrer aqui. Nós temos aqui o recurso de configurações recomendadas para as câmeras, esse também é um recurso novo que nós não tínhamos no DJI Mic 1, e aqui você tem alguns presets de ganho, de estrutura de ganho, para que você coloque de acordo com o modelo e marca de câmera que você está utilizando. Então, ao tocar aqui, nós temos aqui a marca, você seleciona a marca da câmera que você utiliza, e aí você depois seleciona aqui o modelo, então tem aqui basicamente todos os modelos mais utilizados, das marcas também mais utilizadas, tá? Você consegue escolher o modelo da sua câmera aqui, e aí automaticamente o DJI Mic 2 vai configurar a melhor estrutura de ganho, que é a estrutura de ganho recomendada para aquela câmera. Eu particularmente não uso esse recurso, tá? Porque eu estou monitorando ali, eu faço tudo, todas as minhas configurações são 100% manuais na hora das gravações, então eu acabo preferindo eu mesmo configurar de acordo da forma que eu quero, né? Um pouco aqui mais para o lado nós temos o ganho do receptor, e aí tocando aqui nós conseguimos deslizar para aumentar até mais 12 decibéis ou diminuir até menos 12 decibéis também. O ganho do receptor, basicamente, a quantidade de volume que o seu receptor vai enviar para a sua câmera ou para o dispositivo final que você vai conectar a ele. Aqui do lado nós temos a configuração de volume, né, que você consegue aumentar e diminuir por aqui, que é o volume de monitoramento do fone de ouvido, que é individual. Então aquela primeira que eu mostrei do ganho é o do out aqui, né, que nós temos a saída laranjinha, e essa outra já é a do fone de ouvido. Aqui nós temos alguns outros recursos ainda, como desligamento automático e também a vinculação do dispositivo, que é caso você precise voltar ele, usou no modo Bluetooth, precisa voltar ele aqui para transmissão com o receptor, você pode fazer a vinculação por aqui. Nas configurações do transmissor, nós temos ainda a opção de corte baixo, que é basicamente um corte de frequências graves. Ele vai fazer um corte de frequências ali de aproximadamente, né, frequências menores que 150 Hz. São coisas diferentes, tá? A redução de ruído ativa que ele tem é diferente do low cut. Inclusive, o low cut a gente já tinha na versão anterior do DJI Mic 1. Logo aqui depois nós temos a configuração de ganho do transmissor, e quando nós tocamos aqui nós podemos selecionar qual dos dois transmissores nós queremos, e aí nós conseguimos fazer também a configuração do ganho individual para mais 12 decibéis ou menos 12 decibéis. Essa configuração aqui é a configuração do quanto de volume o transmissor vai captar antes mesmo de enviar para o receptor. Então são configurações diferentes daquela outra que eu mostrei para vocês. E aí, passando aqui para o lado, para voltar é sempre você desliza de baixo para cima, né? E aí aqui do lado nós temos aquele recurso de 32-bit float que eu mencionei para vocês, que é o recurso de gravação. Quando você habilita ele, automaticamente diminui um pouco a quantidade de tempo de gravação que nós temos aqui. Então nós temos uma capacidade de 15 horas de armazenamento de arquivo na gravação no modo normal, e quando a gente coloca para 32-bit float, esse tempo cai para aproximadamente 11.2 horas, né, que vai dar ali 11 horas e 12 minutos aproximadamente, mas eu considero que é bastante tempo ainda, né, 11 horas, provavelmente você não vai gravar 11 horas direto sem parar, então é um recurso bem interessante, vale a pena você ter essa pequena perda de tempo, né, de gravação, para ter esse recurso tão importante, caso seja a sua necessidade. Aqui do lado nós temos o recurso de trava de gravação, que quando você habilita essa trava de gravação, você não consegue, por exemplo, parar a gravação aqui. Então, vou apertar a gravação, começou a gravar. Agora, ó, eu posso pressionar que ele não vai parar a minha gravação, justamente porque eu habilitei a trava de gravação aqui. Porque, em que tipo de situação que isso é interessante? Vamos supor que você está gravando uma pessoa ali e aí por acidente ela esbarrou. Você não vai ter que ir lá de novo, apertar o REC, gerar um novo arquivo, né? Você não precisa nem ir até lá para começar a gravação novamente, porque por aqui você consegue começar a gravação interna em cada um dos transmissores. Isso é muito interessante, inclusive. Esse recurso a gente já tinha no DJI Mic 1, mas tem aquela questão da sincronização do áudio, né? Então, se você fez uma sincronização do seu áudio ali, por exemplo, do áudio da gravação
interna do microfone com algum outro áudio, você está usando várias câmeras, por exemplo, você teria um corte no seu áudio aqui do seu transmissor, você teria que depois fazer uma nova sincronização. Então, para evitar esse tipo de problema, você tem esse recurso que é bem interessante e eu também uso bastante. Logo ao lado nós temos o recurso de gravação automática para habilitar ou desabilitar, como eu mencionei para vocês. Temos aqui o armazenamento, que fica representado por essas letras, né, eMMC. Quando você toca aqui, você seleciona qual dos transmissores você quer e você consegue formatar ele por aqui também, deslizando de um lado para o outro. Uma outra opção que nós temos aqui é o alerta de vibração. Isso porque se você está se gravando, por exemplo, e aí nesse caso você não habilitou a trava do botão de gravação e você sem querer esbarrou e ele parou de gravar, o microfone vai vibrar, você vai sentir a vibração e vai saber que alguma configuração foi alterada e você vai parar para prestar atenção nisso. Então é um recurso que eu também deixo habilitado nos meus. Bom, como vocês puderam ver, o DJI Mic 2 realmente é um microfone muito versátil, muito bonito, né? Mas mais do que isso, porque, enfim, se ele fosse só bonito não resolveria para muita coisa, não é mesmo? Além dele ser muito bonito, ele é muito versátil, muito prático e assim, eu particularmente comecei a carregar ele para todo lugar que eu vou. Né? Às vezes eu vou gravar algum vídeo com o celular e tudo mais, e às vezes eu vou gravar em algum lugar que eu estou, que tem um pouco mais de barulho, eu simplesmente pego aqui, do jeito que ele está aqui, ó, tiro, coloco o ímã, plugo ele no celular e pronto, já está funcionando. E aí eu posso fazer live, posso fazer reuniões, às vezes eu preciso fazer reuniões quando eu estou fora, né, do meu estúdio, do escritório, enfim, às vezes fora de casa também. E eu carrego agora ele para todo lugar que eu vou, até porque ele é pequeno, né, ele é bem estreito, a case ela é estreita, então você consegue, por exemplo, colocar no bolso com uma certa facilidade. A case também fornece uma quantidade de bateria muito boa para os transmissores e para o receptor, então eu consigo utilizar ele praticamente o dia todo. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e gostado também das explicações, gostado principalmente do DJI Mic 2, né, porque eu particularmente gostei bastante. Gostaria que vocês deixassem aqui as dúvidas de vocês, as sugestões de vocês também para os próximos vídeos aqui do canal. E gostaria de lembrá-los também que eu vou fazer alguns vídeos de testes práticos, né, na rua ali, etc, para vocês escutarem o áudio dele. Aqui eu mostrei para vocês, né, o áudio do vídeo inteiro, que no caso é o áudio do DJI Mic 2, utilizando a redução de ruído. Mostrei a diferença também, né, quando eu desabilito ele e quando... Ah, inclusive, deixa eu mostrar quando eu desabilito a redução de ruído dele, mas sem usar o microfone da câmera, com o próprio áudio dele. Ó. Vou desabilitar agora a redução de ruído. Desabilitei, agora eu estou utilizando o DJI Mic 2 sem redução de ruído nenhuma. Acredito que dê para vocês escutarem, né, o ventilador aqui que está com um ruído constante. Eu vou até parar de falar um pouquinho para vocês ouvirem, ó. E agora eu vou habilitar a redução de ruído novamente para vocês verem. E aí eu vou continuar falando, então esse é o áudio agora com a redução de ruído. De qualquer forma, a gente fez aqui alguns testes básicos num ambiente que é relativamente controlado, né? Eu tenho um único barulho constante aqui, que é o barulho do meu ventilador, mas nós vamos fazer alguns outros testes na prática e em situações externas, né? No meio da rua, ali, enfim, no meio da rua não, né? Porque senão o carro passa por cima, mas vamos fazer ali próximo de onde passa bastante carro, caminhão e etc. E sigam também a loja de DJI no Instagram, porque a gente também vai postar bastante conteúdo lá sobre o microfone, bastante testes práticos por lá. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo, a gente se vê logo no próximo vídeo. Até mais!